Seja muito bem-vindo a esse canal e aqui nós vamos falar muito sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus tem para nós. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre promessas de Deus. Será que eu tenho uma promessa? Será que Deus, ele tem feito promessas para mim? E hoje eu vou explicar quais são as formas que Deus faz promessa a nós, somos filhos dele. E eu quero te falar que você não está esquecido por Deus. Eu quero te dizer nesse dia que Deus, ele te vê. Deus ouve as suas orações. Deus, ele não desanimou de você. Deus, ele está cuidando de você. Mesmo que você ainda não esteja vendo, mesmo que você pense que esteja esquecido por Deus, mas Deus está olhando para você, Deus está cuidando de tudo para acontecer a promessa na sua vida, para que tudo seja realizado da forma que você pediu e você imaginou que o Senhor fosse fazer. Será muito mais do que você pediu e muito mais do que você imaginou. Às vezes a gente pergunta, mas será que Deus, ele tem promessa? Deus, ao longo da palavra, ao longo da Bíblia, nós vemos várias promessas que Deus nos fez. Isso nós podemos ver na palavra. Nós temos a promessa de salvação. Nós temos a promessa da vida eterna. Nós temos promessa de paz, de termos uma vida de paz. Temos a promessa de sermos prósperos na nossa vida. Nós temos também a promessa de sermos cheios do Espírito Santo, de além de recebermos o Espírito Santo, que nós vamos ser cheios, vamos ser preenchidos, vamos ser revestidos pelo Espírito Santo. Isso também é uma promessa para cada um de nós. Basta nós tomarmos posse. Nós temos também promessa de provisão na nossa vida. Então, são várias promessas que nós encontramos na Bíblia, nós encontramos na palavra de Deus. Eu não vou citar os versículos, mas você pode encontrar várias promessas ao longo da Bíblia. Mas hoje eu quero dizer duas formas que Deus faz promessas ao ser humano. Nós vemos que uma forma, nós vemos quando aconteceu com Ana. Ana, ela rogava um filho ao Senhor. Ana não podia ter filhos, mas Ana foi até o templo, foi até a casa de Deus para orar. Ana suplicava naquele momento um filho, porque Penina, ela zombava de Ana, porque Penina tinha filhos, mas Ana não podia ter filhos. Mas naquele momento nós vemos Ana indo com um propósito até o templo para pedir um filho ao Senhor. Ela chegou naquele lugar com um propósito. E ali Deus ouviu a oração de Ana, porque Deus ouve a oração daquele que está aflito, Deus ouve a oração daquele que pede. E aquele que pede, ele recebe. E naquele momento Deus fez uma promessa a Ana. Deus prometeu-lhe um filho. E aconteceu da forma que Deus prometeu. Ana teve seu filho, Ana teve Samuel. A promessa foi feita por um pedido de Ana. Ana pediu e Deus fez a promessa e Deus cumpriu a promessa. Vemos que essa é uma forma que Deus faz promessas a alguém, porque a pessoa pede e Deus promete. E aquela promessa se cumpre na vida de uma pessoa. Mas nem sempre o que nós pedimos, nós iremos receber, porque pode acontecer que de nós pedimos algo que não vai ser bom para nós. Mas quando Deus, ele já quer fazer e você pede, aí sim, Deus, ele encontra meios para cumprir essa promessa, ele realiza essa promessa. Ele faz o que você pede, porque você está fazendo algo que ele já queria fazer na sua vida. E nós vemos outra maneira que Deus faz promessas. Nós vamos citar aqui o exemplo de José. José,
nós vemos que ele aconteceu com ele de outra forma, porque ele sonhou. A Bíblia fala que ele teve um sonho. E aquele sonho foi para ele uma promessa de Deus. Aquele sonho veio do nada, como uma promessa de Deus. E aquele sonho, aquela promessa, ela se cumpriu na vida de José. Mas ele não estava pensando nisso, mas ele recebeu a promessa. E naquele momento que ele sonhou, ele começou a pensar nessa promessa. Naquele momento que ele sonhou, aquela promessa foi plantada no seu coração. E daquela forma ele não mais conseguia esquecer o que Deus havia prometido a ele. E nós vemos que os seus irmãos até zombaram dele, mas você vai estar acima de nós. Vemos que a inveja, abateu o coração dos irmãos dele. Mas isso não o impediu Deus de realizar o que ele queria fazer na vida de José. José passou por momentos difíceis, mas são momentos que ele teve que passar para atravessar, para chegar à promessa, para que se cumprisse a promessa na vida de José. Mas se cumpriu. E da mesma forma que Deus cumpriu na vida de Ana e na vida de José, são dois exemplos aqui que eu usei. Deus vai cumprir também na sua vida. Receba essa palavra hoje, que veio do coração de Deus, que Deus ele vai fazer na sua vida. Basta você ter fé, basta você aguardar e basta você não perder a sua esperança em Deus, porque Ele é fiel para cumprir o que te prometeu e Ele vai cumprir. No próximo vídeo nós vamos estar falando um pouco mais sobre promessa da parte do Senhor e nós vamos falar sobre 4 coisas que nos impede de estar recebendo a nossa promessa, de estar recebendo o que Deus nos prometeu. Nós vamos falar no próximo vídeo. Fique com essa palavra e até o próximo vídeo.